Muito bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o medo, que foi um tema que a gente desenvolveu aqui na Oca, hoje a pedido de uma caminhante, como a gente chama, né? O caminho da autocura, né? Aqui eu chamo os nossos mentorandos de caminhantes, porque nós estamos caminhando na direção daquilo que nos faz bem, daquilo que nos cura, né? Daquilo que faz a gente se sentir cada dia melhor. É como se fosse uma versão atualizada da gente mesmo. E uma dessas pessoas me pediu para falar sobre o medo, que ela acredita ser um tema que esteja, né, impedindo ela de fazer alguns movimentos, né, de tomar algumas decisões, de fazer algumas escolhas. Então a gente desenrolou o nosso encontro de hoje relacionado a isso. É óbvio que tem muito mais coisas, né, que a lousa é o brainstorm, né, são as anotações que eu vou fazendo, meio malucas, pode não fazer sentido para quem olha assim, mas se você tivesse ali na aula completa, visto, talvez a gente encaixasse. Mas só para pontuar para vocês aqui, para ver se de alguma forma a gente pode ajudar ou auxiliar, né? Todas as questões que a gente vive na nossa vida hoje, elas são fatos em sequência, tá? Fato, porque as coisas são fatos, ponto. O que acontece é que os fatos em si, eles são neutros, tá? Eles não têm nenhum tipo de sentimento acoplado a eles. A gente pode até tentar debater sobre isso. Se você quiser, comenta aqui no vídeo, né? Se você concorda ou se você não concorda, né, de que os fatos são neutros em si, mas você vai entender o que eu estou falando. Conforme a gente vai experimentando a vida, a gente vai crescendo, né, dentro da nossa casa, os nossos pais, irmãos, escola, religião, ciência, uma série de coisas que estão ao nosso redor vão moldando a forma como nós encaramos os fatos e acoplamos aos fatos algum tipo de sentimento ou algum tipo de estado mental, beleza? Depois de um tempo isso já está configurado, a nossa programação ela já está feita, prontinha. Então toda vez que aparecer um fato com aquele tema, né, que eu já acoplei o sentimento, eu inevitavelmente sentirei aquela emoção. Percebe? A dinâmica de como o sentimento ele é gerado de forma racional e lógica, porque eu acoplei um sentimento a um fato. Porém, os fatos em si não têm sentimentos acoplados. Então eu posso substituir o sentimento ou eu posso deixá-lo exatamente sem nada, sem nenhum tipo de sentimento, encontrando apenas a neutralidade do fato. É o que é. Ponto final. Não tem mais o que falar, não tem mais o que sentir sobre este fato. Perceberam a grande diferença? O porquê que a gente sentimentaliza tanto? Ou porquê que a gente sofre tanto com os fatos, com os acontecimentos? Porque nós acoplamos previamente algum tipo de sentimento a eles. Né? Reflitam sobre aquela música do Legião Urbana, né? Tua tristeza é tão exata. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se eu, diante de um fato específico, tenho acoplado um sentimento de tristeza, inevitavelmente eu a sentirei diante de fatos semelhantes. Tá bom? Fica a dica aí, né, para que a gente de alguma forma consiga, em algum momento, olhar para esse lugar, né, ter percepções, ter sacadas diferentes para que a gente transforme, né, esses sentimentos em outros ou simplesmente neutralize eles diante dos fatos para que a gente possa avançar nas nossas vidas. Beijoca no coração de vocês e a gente se vê em breve.